Vamos retomar então o nosso tutorial relâmpago a respeito da linguagem C. Vamos ver agora como fazer laços, ou seja, estruturas repetitivas em linguagem C. O primeiro deles é o laço while. Funciona da seguinte forma. Primeiro, obviamente, eu coloco aqui o stand.io. Dentro da minha função main, em algum lugar eu vou querer executar um conjunto de comandos por uma certa quantidade de tempo, ou um certo número de vezes. Então, o while, ele significa enquanto uma condição for verdadeira, ele vai executar. Então, o while A menor que 20 significa que ele vai executar o que tiver entre a chave abrindo e a chave fechando, enquanto o valor do A for menor do que 20, enquanto essa condição for verdadeira. Aqui ele vai simplesmente imprimir o valor de A. Aqui nós temos um caractere de formatação. Percentagem D significa que vai ser o inteiro decimal. Esse inteiro decimal é recebido a partir do valor de A que está aqui. Depois que ele imprime o valor de A, ele incrementa o valor de A em 1 e o laço continua a execução. Então ele vai ficar aqui executando esse laço N vezes. Nós temos aqui o nosso programa já pronto para ser executado. Então nós temos o programa colocado no slide aqui no ambiente de execução. Vamos compilar. E vamos executar. Então vocês podem observar aqui embaixo. Ele imprimiu o valor de A iniciando no valor de 10 até o valor 19. Que é exatamente o que estava escrito aqui. Vou botar isso aqui para português. Valor de A. Agora sim, podemos recompilar. Valor de A de 10 a 19. Vamos ver o próximo laço agora, o laço se chama laço for. A primeira coisa que é interessante a respeito do for é que através do for a gente pode criar um loop infinito, ou um laço infinito. Esse laço infinito é criado quando eu coloco o for, abre parênteses e fecha parênteses, com dois símbolos de ponto e vírgula, com dois pontos e vírgulas. Isso quer dizer um for vazio aqui. Esse laço aqui vai durar para sempre, mas nem sempre a gente quer criar laços que durem para sempre. O for é tipicamente usado para você contar uma certa quantidade de vezes pré-determinada. Normalmente eu uso o for inicializando uma variável. Aqui eu posso botar antes da variável o tipo dela, int no caso, se ela não tivesse definida ainda, que ela foi definida antes. Mas se ela não tivesse definida, eu posso colocar o int aqui, o valor, a condição para ele permanecer no laço e o incremento após a execução do laço. Então ele tem A igual a 10, A menor que 20, A maior que 1. Enquanto isso, ele imprime o valor de A. Então está aqui o nosso laço for, nosso contador. Aqui nós temos nosso programa pronto para execução. Vamos executá-lo, compilá-lo. Chamar de P8. Então está aí o resultado do laço. Ele começa com 10, como está escrito aqui, e para quando chegar no 20. Então nós temos aqui, começa no 10 e para no 19, que é antes de chegar no 20. Detalhezinho que ele colocou, esqueci de salvar aqui, arquivo. Então vamos lá, salvando de novo. Pronto. Então corrigimos aqui o probleminha.
E o nosso programa 8 está tranquilo. Agora nós vamos ver o nosso do while. Do while, ele significa que os comandos que estão entre o do e o while, o comando laço, eles serão executados pelo menos uma vez. Mas eles serão reexecutados enquanto a condição for verdadeira. Então, se na primeira vez que ele for executado a condição já for falsa, ele executa uma vez e imediatamente cai fora. Mas se não, se a condição for verdadeira, ele volta e continua a execução em loop até que a condição deixe de ser verdadeira. Então nós temos aqui nosso programa pronto para ser executado. É somente uma questão de compilar e executar. Não funcionou sem problemas. Mas você poderia botar alguma condição falsa aqui no começo para evitar, para testar a questão do ar. Então imagine que você colocasse aqui o valor 20, né? Então calma, salvar, compilar e executar de novo. Ó, observe que dessa feita, antes ele imprimia todos os valores, agora ele imprime apenas um valor e para. Mas quando ele começa a executar o laço, ele não é menor do que 20. Por que é que ele imprimiu 20? Não deveria, né? Mas acontece que esse é o do while. Então ele executa pelo menos uma vez. No caso 20. Mas depois que ele imprime é que ele testa se é 20 ou não. Depois que ele imprimiu 20, é que ele vai testar se o valor atingiu 20. Então, como ele testa depois, ele imprime pelo menos uma vez. Agora vamos ver as funções em C. Os programas em C eles são compostos de funções. Então, são as diversas funções que fazem um programa em C. Ao contrário de algumas linguagens que diferencia função de procedimento, tudo em C é função. A declaração de uma função, existem duas coisas no C com relação à função. A primeira é a declaração, a segunda é a definição. A declaração é você dizer que ela existe. Então, normalmente isso é feito no início do programa, antes da função main. Como é que eu faço isso? Eu coloco o tipo de retorno da função, ou seja, o que a função retorna em termos de valores, se é um inteiro, float, char e assim por diante. O nome da função, o nome que ela recebeu, e a lista de parâmetros ou argumentos seguido do ponto de vírgula. Quando eu encontro isso, eu estou fazendo apenas uma declaração. A definição da função vai vir mais na frente. Então a função ela tem uma declaração, uma definição e uma chamada. Como é que eu chamo a função? Eu chamo normalmente dentro do programa. Então nós temos aqui o exemplo. Uma declaração de função. Então a nossa função é chamada max. A nossa função max, ela retorna um número inteiro. O nome dela é max. Ela recebe dois argumentos. O argumento num1, o argumento num2, que são do tipo inteiro. Aqui nós temos a nossa função main, define duas variáveis locais da função main, a e b. A é 100, b é 200, e hat é um inteiro ainda não definido. Então aqui nós vamos chamar uma função chamada max, passando para ela o valor de a e o valor de b, max ab. Obviamente os valores já foram definidos aqui, é 100 e 200. A função max vai fazer alguma coisa com esse valor de a e b, e o retorno dela vai ser colocado na variável hat. A seguir ele imprime o valor máximo é,
E aqui tem um string de controle, dizendo que vai imprimir nesse lugar aqui um número decimal inteiro. E no lugar desse número aqui vai ser colocada a variável ret. Bom, depois que ele faz isso, termina o nosso programa principal, retorna 0. Agora, aqui nós declaramos uma função max, então ela tem que vir em algum lugar. A definição dela está aqui embaixo. Logo abaixo nós temos então a função retorna no máximo. A função ela retorna um inteiro, o nome dela é max, ela recebe o num1 como inteiro e o num2 como outro inteiro. Aqui ela cria uma variável local chamada result e a seguir ela compara. Se o num1 for maior que o num2, o result é o num1. Se não, else, o result é o num2. Observe que aqui, quando o if-else se refere a apenas uma cláusula, então não é necessário usar as chaves abrindo e fechando. Então eu tenho aqui uma condição única que é testada, então não é preciso abrir e fechar chaves. E retorna o result. Então esse é o nosso programa simples que ilustra a declaração da função, a definição da função e a chamada da função dentro do programa. Nós temos aqui a nossa função pronta para ser executada, a declaração, né? A função main, né, que coloca um valor 100 em A, coloca um valor 200 em B e cria uma variável ret sem valor ainda. Esse ret vai ser obtido pela execução da função max, passando para max o valor de A e o valor de B. Então ele vai imprimir o valor máximo, né? E o valor de ret. A seguir tem a função max, que recebe o inteiro número 1, inteiro número 2, define a variável result temporariamente, e verifica se o número 1 é maior que o número 2, então o result vai ser número 1. Se não, o result vai ser número 2, e retorna o result. Esse result vai ser colocado no ret, aqui, e o valor dele vai ser impresso. Então está aí a nossa função. Vamos agora executar. Vamos chamar aqui de P10. Pronto, então ele está dizendo aqui que o valor máximo, velho probleminha de salvar aqui, o valor máximo é 200. Falando um pouco sobre variáveis, as variáveis em linguagem C podem ser local, quando elas são declaradas dentro de uma função ou entre as chaves, ou elas podem ser global, quando elas são declaradas entre as funções, fora dos blocos de comandos. Globais podem ser vistas por qualquer lugar do programa, local podem ser vistas ou são visíveis apenas naquele trecho do programa. Vamos ver aqui um programa interessante que ele mostra a questão da chamada às funções. O que acontece com as variáveis quando você chama uma função? Quando você chama uma função, você normalmente passa para ela informações. Essas informações são copiadas para a função de destino. Quando essas informações são copiadas lá na função de destino, o que acontecer com essas variáveis não interfere nos valores originais da variável. Isso se chama passar a variável por cópia. Bom, mas existe uma segunda forma, que é a passagem de parâmetros por referência. Quando nós passamos um parâmetro por referência, uma mudança interna na variável afeta a variável que a chamou, a função que o valor da variável, a variável que foi passada para a função também é alterada dentro da função.
Então nesse código aqui nós mostramos exatamente esse exemplo. Nós temos aqui uma função swap, que recebe 2 inteiros. Só que ele não recebe 2 inteiros, ele recebe o endereço de um inteiro. Então isso aqui em C é chamado de ponteiro. Então o asterisco antes da variável significa que aquela variável vai conter um valor de memória, e esse valor de memória vai conter um tipo definido anteriormente, ou seja, um tipo inteiro nesse caso aqui. Então nós estamos definindo uma função swap. Essa função vai receber duas variáveis, x e y. Uma variável vai conter o endereço de memória de um inteiro, e a outra variável, y, vai conter o endereço de memória também de um inteiro. Na linguagem C fala-se que isso aqui é um ponteiro para o inteiro. E isso aqui também é outro ponteiro para inteiro. Então nós temos dois ponteiros para inteiro. Um ponteiro para inteiro chamado de x e outro ponteiro inteiro chamado de y. Então quando a função recebe um ponteiro, ela recebendo esse endereço de memória, então significa que automaticamente o que for passado para ela é passado por referência. Então vejamos um exemplo. Então nós temos aqui nossa função main. A nossa função main, ela cria uma variável local a igual a 100, então foi por isso que nós falamos agora há pouco em variável local e global. Então as variáveis desse programa são todas locais. Elas existem dentro da função main, o a e o b. Aqui nós imprimimos o valor da variável a antes da troca, no caso vai ser 100. Aqui nós imprimimos o valor da variável b antes da troca, no caso vai ser 200. E a seguir nós chamamos a função swap, que foi definida aqui em cima, declarada aqui em cima e definida aqui embaixo. A função swap vai receber dois endereços de memória. O endereço de memória da variável a e o endereço de memória da variável b. O que faz com que a e b sejam passados na forma de endereço de memória é o i comercial antes da variável. Então esse i antes da variável indica que eu vou passar não o valor do a, mas a referência do a. Daí o nome passagem de parâmetro de variável por referência. Se eu passar o valor do a, eu tiro o i comercial e ele passa o a e o b por cópia, e aí os valores que forem alterados na função não serão alterados nas variáveis externas à função. Então nesse caso aqui nós estamos passando por referência o a e o b. Quando a função swap recebe os dois ponteiros para inteiro, ela vai chamar aqui de x e de y. Ela cria uma variável tempo, e nessa variável tempo ela bota o conteúdo de x. Então é assim que nós nos referimos para o valor da variável. Quando nós colocamos o i comercial antes, nós estamos falando do endereço de memória daquela variável. Quando nós colocamos o asterisco antes, nós sabemos que se trata de um ponteiro e nós queremos o valor que esse ponteiro está apontando. Quando nós queremos esse valor, nós colocamos o asterisco antes da variável. A seguir, então temp vai conter o valor que está lá no x. A seguir, o x, valor, é colocado nele o valor de y. Então o valor de y é passado para o x. E para o valor de y é colocado o temp. Então, x passa para temp, y passa para x e temp passa para y. Assim nós trocamos os valores das variáveis. A função retorna é uma função void, mas tudo bem, a gente pode colocar o return aqui. Bom, essa função retorna, ela não retorna especificamente para a variável. Veja só, nós podemos chamar, dentro do programa, que é outra novidade, nós podemos chamar funções sem retorno dentro do programa como se fosse um comando da linguagem. Então nós chamamos funções passando para elas os valores de a e b, e a seguir imprimimos os valores de a e imprimimos os valores de b. Então cabe a gente agora comparar se o valor de a impresso aqui e o valor de b impresso aqui são menores ou maiores do que os valores, ou diferentes, são iguais ou diferentes aos valores impressos nesse segundo momento. Então vamos testar.
Programa 11. Então, GCC. Vamos executar então o P11. Então, observe aqui. O valor de A e B antes da troca são 100 e 200. Os valores de A e B depois da troca são 200 e 100. Então, houve efetivamente uma troca de valores. Se você ainda não estiver convencido, a gente pode tentar modificar esse programa para que você possa olhar melhor. Então, vamos ver aqui como é que a gente modificaria esse programa. Primeiro, vamos tirar as chamadas do swap do A e do B. Então, vamos chamar swap A e B sem B comercial. Então, vamos passar os valores por cópia. A função swap ela tem que receber também os valores, tem que saber que o que ela está recebendo são valores copiados. Então, aqui vai ser x, não vai ser mais ponteiro, e aqui vai ser y. Então, aqui a gente tira o asterisco também do x, tira todos os asteriscos aqui. Pronto. Então, aqui, para a gente ter certeza do que está acontecendo, a gente pode até colocar um printf aqui. Então, a gente pode colocar aqui. Aqui dentro, a gente pode colocar aqui um printf, né? Valor de A recebido para x. E aqui a gente bota o x. Né? Aqui a gente pode colocar o printf também. E aqui nós colocamos o valor de B recebido para y. Porcentagem D, faltou igual. E aqui nós colocamos o valor de y. Então ele vai receber o x, ele vai receber o A e o B, vai colocar o A em x e vai colocar o B em y. Se nós quisermos, nós podemos ainda imprimir de novo os valores desse printf aqui para mostrar o valor atual do x e o valor atual depois da mudança. Então nós fizemos os valores recebidos, vamos imprimir os valores recebidos do A e B, que vão para x e y, os valores modificados de x e de y. Aqui dentro, aqui em cima, nós ainda vamos continuar com os valores A e B que ele passa para o swap, e depois continuamos imprimindo os valores de A e B depois da execução do swap. Então vai ser o antes e o depois do swap, e dentro do swap vai haver também alguns printfs. Então vamos ver se isso vai funcionar. Ops, tem alguns probleminhas aqui, vamos ver o que está acontecendo lá. Vamos colocar um cint aqui. Aqui, para evitar qualquer problema. O que mais? Acho que está tudo ok aqui. Tá aqui eu errei. A fonte do nosso erro era porque nós não colocamos, nós mudamos o protótipo. Então, vamos mudar aqui o protótipo. Agora sim. Agora. Perfeito. Pronto.
P11. Então vamos ver o que aconteceu. O valor de A antes da troca e B... ficou meio confuso aqui. Vamos voltar lá. De novo. E vamos corrigir nossos prints. Sempre depois do print é bom botar um /n. Para evitar esse probleminha que a gente está tendo ali de superposição. Pronto, agora vai melhorar. Pronto. O valor de A antes da troca e o valor de B antes da troca estão aqui. 100 e 200. O valor recebido para X e para Y estão aqui. Também são 100 e 200. Lembre-se que isso aqui está sendo executado. Isso aqui foi impresso dentro da função. O valor atual do X e do Y mudou, né? Dentro da função mudou. De 100 para 200, mudou de 200 para 100. Agora, o valor de A e B antes e depois continua o mesmo. 100 e 200. 100 e 200. Dessa forma, nós observamos que houve aqui, nesse caso, apenas uma cópia dos valores para x e y. A mudança que ocorreu com x e y não afetou A e B. Então, essa é a diferença entre passagem de parâmetros por cópia e por referência. Agora, nós vamos ver matrizes, ou arrays, né? Então, matrizes são as listas de dados, que podem ser unidimensional ou bidimensional. Que são manuseadas por todas as linguagens de programação e, diríamos assim, a estrutura de dados mais básica que nós podemos apresentar agora. Vamos lá. Vamos ver diretamente aqui no código a questão da matriz. Primeira coisa é a declaração da matriz, ou da lista de números. De números ou de outro tipo de dado qualquer. Então, primeiro a matriz tem um tipo básico. Pode ser, por exemplo, inteiro. A matriz tem um nome, por exemplo, n aqui. Entre colchetes eu coloco então o tamanho dela. E ponto e vírgula. Então aqui eu apenas declarei um valor, uma matriz. Eu não coloquei nenhuma informação lá e a memória para guardar esses dados ainda está vazia. Nós temos apenas um espaço dizendo que vai ter lá 10 elementos. Uma matriz n com 10 elementos, ou seja, com 10 inteiros. Agora sim, depois que eu declarei a matriz, eu posso colocar valores lá, ou inicializar a matriz, ou definir a matriz. Então eu criei aqui um laço, e nesse laço, para cada valor de i, o i variando de 0 até 10, então está aqui o laço, isso é executado 10 vezes, para cada valor de i, eu coloco lá o valor de i mais 100. Pronto, nada mais que isso, coloco os valores lá. E a seguir eu faço um outro laço, para imprimir a matriz. Então aqui um laço para definir a matriz, colocar valores na matriz, para cada elemento eu coloco um valor, e um laço para imprimir a matriz. Então eu tenho aqui o J vai variar de 0 até 10, então aqui dentro ele vai imprimir o valor de J e ao mesmo tempo do N índice J. O N é a minha matriz índice J. O J variando de 0 até 10, no caso até 9. Então vamos lá executar. Então está aqui, o elemento 0 possui valor 100, elemento 1, 101 e assim por diante, conforme nós tínhamos previsto que aconteceria. Aqui nós temos um outro programa que ele já define e já declara e coloca valores na matriz ao mesmo tempo. Então nós temos aqui outra forma. Trata-se de uma matriz, primeiro, a matriz multidimensional. Ela não tem só uma linha, ela tem 2 índices. Então isso pode ser visto como uma matriz daquelas que a gente está acostumado a ver em álgebra. Ela tem uma matriz de 5 linhas e 2 colunas. E os valores que vão estar lá estão aqui na frente. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Nós poderíamos, se quisermos ficar aqui mais bonitinhos, poderíamos colocar assim também, né?
para ficar mais parecido com a forma como a gente costuma ver essas matrizes em álgebra, né? Então ficaria assim: 5 linhas e 2 colunas. Pronto. Ao encontrar esse comando aqui, o compilador da linguagem já reserva espaço da memória, a matriz 5x2. Sempre que eu vou trabalhar com matrizes bidimensionais, eu tenho que criar 2 laços para manipular os elementos individualmente de cada matriz. Então eu tenho aqui um laço for, dentro de um outro laço for. O laço mais interno faz uma variável j variar de 0 até 2, ou seja, vai ser o número de colunas. E o laço mais externo faz o i variar de 0 até 5, ou seja, até 4, né, fechado, que são representando as linhas. Para cada linha, ele imprime, no caso aqui é um comando de imprimir, 2 vezes para cada linha, ou seja, as colunas, ou seja, 2 colunas de cada linha. Então, para a linha 0, ele imprime o J0 e J1. Para a linha 1, ele imprime o J0 e J1, então vai ficar aqui imprimindo todos os elementos da matriz, linha por linha, coluna por coluna. Vamos só testar. Use a B. Então vamos executar. Aí tá. Nossa matriz aqui, com todos os elementos da linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1, e assim por diante. Então podemos fazer todas as manipulações que quisermos com as matrizes a partir desse programa. O importante é verificar a forma de passar as matrizes para as funções. Você pode passar as matrizes para as funções como um simples ponteiro para o tipo da função, tipo assim, eu tenho o inteiro, a matriz é de inteiros, e eu passo um asterisco parâmetro. Esse parâmetro aqui vai receber a matriz inteira de uma vez só. Matriz de inteiros, independente da dimensão dela. Ou eu posso dizer qual é a dimensão da matriz e passar para uma variável da mesma forma como eu declarei a matriz dentro do programa, eu posso declarar como um parâmetro. E aí ele vai receber essa matriz de tamanho 10, do tipo inteiro, já sabendo os detalhes da matriz. Ou eu posso não dizer o tamanho da matriz, dizer simplesmente que vai ser uma matriz para inteiros, e ele, na hora de passar, ele passa e ele já sabe, na hora de passar, qual é o tamanho da matriz. Então, dependendo do que você queira, você pode usar um desses casos para passagem de parâmetros para a matriz. Bom, nós já falamos aqui em ponteiros, então, várias vezes nós já repetimos aqui, falando ponteiro para variável, sim, tal. Ficou aí da coisa no ar. Então vamos definir mais claramente o que é realmente um ponteiro. Ponteiro é uma variável que contém um endereço em memória. Como é que você declara ela? Você declara ela botando um asterisco antes do nome da variável. Então você declara como se fosse um inteiro e coloca aqui um inteiro asterisco IP, por exemplo. Esse aqui é o IP aqui, é um ponteiro para inteiro. Se você quiser mudar o tipo, pode. Então pode ser um ponteiro para double. Você tem que botar aqui TP, double pointer, né? Um ponteiro para float, mesma forma. Ponteiro para char, mesma forma. Então esse ponteiro para char tem a característica particular de definir strings. É assim que eu defino strings em C. Mas pode ser também ponteiro para outras coisas, como por exemplo, você pode ter um ponteiro vazio, ponteiro para void. Então você coloca aqui void, asterisco e o P, ponteiro para void. E é isso aí, vamos ver na prática. A primeira coisa que nós temos aqui é 2 variáveis, uma variável comum, variável 1 aqui inteiro, e uma variável 2 que aponta para char. A variável 2 é uma matriz de char, na realidade. Então, será a matriz de char, ela tem 10 caracteres, né? Ela contém 10 caracteres, então ela poderia ser atribuída a ela uma string de 10 caracteres. Bom, mas nosso interesse aqui é ponteiros, né? Então nós vamos aqui ver o que isso aqui está na memória, onde é que está isso aqui na memória. Então o printf, primeiro que a gente encontra aqui, ele recebe uma porcentagem x aqui, ele vai imprimir para a gente
o endereço de memória da variável 1. Olha aqui, o i comercial. E a segunda impressão vai ser o endereço de memória da variável 2. Então, dessa forma, nós já obtemos temos um método de encontrar o endereço de memória de uma variável. Vamos ver aqui. Então está aqui os endereços de memória que nós temos. Esses endereços são relativos, né, de memória que eles nos dão. Okay? Então, pelo menos a gente tem acesso a esses endereços de memória. Voltando aqui. Então, aqui é para mostrar como é que se consegue o endereço de memória. Agora, vamos fazer um pouco mais aqui, um pouquinho mais complicado. Nós temos uma variável var inteira, um ponteiro para inteiro, e nós temos aqui um duplo ponteiro. Então, um ponteiro para inteiro. Isso quer dizer o seguinte, que essa variável aqui contém um número inteiro, essa variável aqui contém um endereço de memória de uma variável que contém um número inteiro, ou de um endereço de memória de um inteiro, e essa aqui contém o endereço de um ponteiro para o inteiro. Então aqui ficou um duplo ponteiro. Bom, como é que a gente faz isso aqui? Primeiro vamos pegar um valor qualquer, 3.000. Vamos pegar o endereço da variável, né? Que é pegar o endereço da variável. Então o endereço da variável var vai ser atribuído a quem? Quem que pode receber o endereço de uma variável? É o PTR. Então o PTR vai receber o endereço de var. Beleza, sem problema. Agora, se eu pegar o endereço PTR, eu posso usando o operador e comercial, pegamos o endereço do PTR. Então o endereço de PTR vai ser colocado no PPTR. Então, aqui embaixo nós temos os 3 prints dos 3 valores. Dos valores da variável var, do valor do PTR e o valor do PPTR. Vamos executar, as coisas estão em inglês aqui, vamos deixar assim mesmo. Para ganhar tempo aqui, então vamos executar. Esse é o 13 ponteiros D. Então está aí o endereço do 300, o valor da variável 3.000. O valor do PTR, olha que ele imprimiu foi o valor, não foi o endereço da memória. O valor. Quando ele tem um asterisco antes, ele imprime o valor, que é o 3.000. E o valor do ponteiro para o ponteiro também é 3.000, ou seja, tudo que ele conseguiu, é importante de ver isso aqui. Quando eu fui mandar imprimir, eu coloquei o asterisco antes. Quer dizer, então colocando o asterisco antes, eu estou dizendo, eu quero o valor apontado por esse ponteiro aqui. Eu não quero o valor de memória da memória, eu quero o valor apontado lá. E da mesma forma com o duplo asterisco, porque esse PPTR é um ponteiro para ponteiro. Então, se ele é um ponteiro para ponteiro, se eu botar só um asterisco, ele vai me dar o endereço de memória do ponteiro. Quando eu botei os 2 asteriscos, ele vai me dar o valor do ponteiro PTR. Então, o valor, que todos eles são apontando para o mesmo lugar, para a variável, o valor é 3.000. Então, vamos em frente. Agora,
Vamos ver aqui uma coisa interessante. O incremento do ponteiro. O ponteiro ele pode sofrer operação de incremento. Incremento ou de decremento. Incrementar um ponteiro significa deslocar ele na memória do computador. De quanto? De byte em byte, de 2 em 2 bytes, de 4 em 4 bytes, dependendo do tipo da variável. Então vamos criar aqui uma variável, matriz de inteiros. Essa aqui é uma outra forma de declarar a variável. Estou colocando a variável como matriz e já coloco os valores dela na frente. Então vai ser uma variável de tamanho 3, contendo 10, 100 mil. Aqui nós temos um valor inteiro i e um ponteiro para inteiro ptr. Então vamos atribuir o ptr à matriz var. A variável, a matriz sem só com o nome aqui, ela pode ser vista como endereço em memória. Então a var não precisa do i comercial antes, basta que eu coloque aqui var, que ele vai pegar o endereço em memória do var e colocar já no ptr. Então ele vai pegar, fazer um laço, né, o i variando de 0 até o max. O max é aqui uma constante que eu defini de 3, que é o tamanho também da minha matriz aqui. Então ele vai fazer 0, 1 e 2 aqui no laço, vai imprimir o endereço de var, índice, ponteiro. Então aqui o i vai vir aqui nesse lugar e o ptr vai vir aqui nesse lugar. Aqui. Então ele vai vir o endereço da variável na posição 1 é esse endereço aqui. O endereço da variável na posição 2 é outro, e assim 3 e assim por diante. E ao mesmo tempo vai imprimir no segundo printf o valor apontado pelo ptr. Então asterisco é valor, sem asterisco é endereço de memória. Então o valor do ptr vai ser obviamente um desses valores aqui. Então ele vai imprimir. Cada vez que ele imprime, ele incrementa o ponteiro. Pronto, incrementar o ponteiro significa se deslocar para o próximo elemento, e assim por diante. Então é importante isso aqui para entender o incremento que pode ser feito em cima dos ponteiros. Então vamos executei. Então, o endereço da variável, tá aqui, ele mostra primeiro o endereço da variável. Está aqui ela. Aí ele diz, o valor que está lá é esse, 10. Aí ele incrementa o ponteiro, ó. Observe que aqui está 8E, DL, vai para... Aqui ele é um ponteiro aumentado do tamanho de A4 para A8. Então ele passou de 4 para 8. Ele passou exatamente 4 bytes. Quem é 4 bytes? 4 bytes é exatamente o valor do inteiro. Então ele passou do valor do primeiro inteiro, 10, para o segundo inteiro, 100. Porque entre um inteiro e outro vai dar exatamente a 4 bytes. Que aí da mesma forma aconteceu para o segundo, 8 para o primeiro 9, para o segundo 0, para o terceiro A, quarto B, e aí o próximo seria o C. Né? Então ele vai exatamente o C. Então o endereço passando o variável 2, passou de 8 para C. De A8 para AC. Né? Ou 5, desse endereço completo aqui para esse endereço completo aqui. E aí o valor que está lá é 200. Pronto, é assim que ele faz incremento de ponteiro. Mas ele pode também decrementar o ponteiro. Então aqui nesse exemplo, ao invés de ele avançar, ele retrocede o ponteiro. Isso é só para ilustrar o ponteiro indo e voltando. Então eu vou saltar isso aqui para a gente ganhar tempo. Mas vocês podem verificar que o ponteiro, aqui a gente naquele primeiro caso estava avançando na direção seguinte do ponteiro, esse caso aqui nós estamos retrocedendo. E os ponteiros também podem ser comparados, né? Então você pode comparar. O comparado é o endereço de memória do ponteiro, quando você compara um ponteiro com o outro. Mas isso aqui um detalhe aqui interessante é que quando você cria um ponteiro para uma matriz, esse ponteiro, inicialmente o valor dele é o primeiro endereço do primeiro elemento da matriz. Então isso é importante que vocês tenham isso em mente. Vamos seguir em frente.
Uma coisa muito interessante na linguagem C é a possibilidade de criar estruturas, que são, como o nome está dizendo, uma estrutura de dados contendo dados heterogêneos. Então nós temos aqui uma struct chamada livros. Então, a primeira coisa, tem aqui a palavra struct. Depois nós temos o identificador da struct, vai ser livros no caso. Nós temos uma chave abrindo e uma chave fechando. Aqui dentro nós definimos vários tipos, como se fosse campos de uma linha de um registro, como se fossem exatamente campos de um registro de um banco de dados. Então nós temos aqui nos campos, nós temos por exemplo, char, título é uma matriz de 50 caracteres, ou seja, um string de 50 caracteres, outra string de 50 caracteres, outra string aqui de 100 caracteres, um ID que é um inteiro. Então nós podemos colocar aqui dentro vários elementos compondo uma struct. E aqui embaixo já um objeto, se eu pudesse dizer assim. Se nós compararmos structs com classes, esse livro aí já seria uma instância da struct livros. Vamos ver isso aqui no código. Antes de iniciarmos a nossa verificação do struct, é preciso que a gente fale sobre os strings. Já que em registros e bancos de dados é muito comum você contar com muitos strings, e nas structs também normalmente tem muitos strings. Então vamos ver aqui alguma coisa com relação a string. Nós já falamos que a string ela é uma sequência de caracteres, é uma matriz de caracteres. Então se eu posso definir uma matriz com o nome da matriz, o tamanho, e entre chaves definir o tipo, eu posso fazer isso como string também. Então eu posso fazer assim, tipo, colocar char, saudação, seja de tamanho 6, e colocar já cada um dos caracteres em cada uma das posições. E imprimir depois. Isso que faz aqui. Funciona. Então é isso. Mas o compilador C ele é inteligente o suficiente para evitar que eu tenha que fazer essa confusão toda aqui para definir um string. Eu posso definir diretamente. O compilador aceita. Certo? Mas para isso, para que a gente possa também manipular strings de uma forma geral, é bom que a gente use a biblioteca string.h. Então você inclui string.h no seu programa, e aí você vai poder usar funções como essa daqui na frente, string copy. O string copy, sim, eu posso continuar definindo aqui as minhas funções, as minhas matrizes, strings. Eu posso definir uma string hello, outra string world, né? Posso definir uma matriz de caracteres para receber um string posteriormente. E aqui a variável inteira len. Bom, aí aqui algumas funções. O string copy, por exemplo, copia de uma string em outra. Então eu tenho uma string 1 que eu copio para a string 3. A string 3 que não tinha nada, tá aqui, ela vai receber uma string que é A1. A1 passa para 3 e eu imprimo a mensagem dizendo que a string 3 agora é a cópia da string 1. Eu posso concatenar as duas strings, é o string cat. Então, o string cat eu pego o string 2, concateno com a string 1 e o resultado fica na própria string 1. Depois eu imprimo a string 1, que é a concatenação da string 2 com a string 1. Calculo o comprimento de uma string, é o string len. String len da string 1, que eu coloco em comprimento e imprimo aqui embaixo o comprimento da própria string. Então, dessa forma, com essa biblioteca string.h aqui, eu uso essas três funções, string copy, string cat, string len. E aqui eu posso definir strings também. Essa forma seria mais difícil. Lembre-se que toda string termina com o caractere /0. Então, em linguagem C, o caractere /0 é o terminador oficial de strings. Quando eu crio uma string e coloco dessa forma aqui, está implícito para o compilador que no final, depois do hello aqui, tem o caractere /0, que é o terminador da string. Então, ele sempre coloca lá no arquivo binário hexadecimal, ele vai colocar lá o /0 lá no final da string. Ok, então vamos aqui executar 14. Compilou sem problemas.
Então tá aí. A mensagem de saudação. Ele copiou a string 1 em string 3, a string 1 era exatamente o hello. Então ele copiou o hello para o string 3 e imprimiu aqui. Ele concatenou o string 2 em cima do string 1. Se o string 1 era somente hello, o string 2 era world. Então o string 1 concatenado com o string 1 dá hello world. E o tamanho final 10. Só isso. Sem problemas. Então vamos voltar aqui para o nosso... Aqui as nossas strings. Agora vamos ver então finalmente as structures. Então vamos ver aqui. Nós temos aqui uma struct. Nós chamamos aqui de book. Mas poderíamos ter chamado também de livros. Vamos chamar de livros, né? Livros. Então nós temos aqui livros, os campos dessa struct. O título, deixa eu ver o que está aqui. O título é um SHA-50. O autor também é um SHA-50, ou seja, é um string de tamanho 50. O assunto do livro é um string de tamanho 100. E a identificação do livro é um inteiro. Aqui nós temos uma função protótipo, prettybook. Observe que essa struct aqui ela é definida como uma variável global. Ela é global, então eu posso definir meu livro em qualquer lugar do programa aqui. Posso usar essa struct. Aqui eu tenho uma protótipo do prettybook, uma função que eu vou definir lá na frente, está aqui embaixo. Ela está aqui embaixo. E aqui nós temos a nossa função main. A nossa função main ela não vai fazer nada demais, ela vai criar uma struct do tipo livros. E especificar uma variável book1 como uma struct livros. Então aqui é como se, para quem já sabe em outras linguagens de orientação a objetos, o book1 é como se fosse um objeto, né? Seria um objeto. Se bem que isso aí é precursor, isso aí existia antes de existirem os objetos. Book2 também é uma struct do tipo livros. Uma struct livros. Então pronto, aqui eu posso usar book1 e book2. A especificação do livro 1. Então eu copiei para o... Agora como é que eu acesso os campos do book 1 e do book 2? Que são título, autor, assunto e book ID. Muito simples. Eu coloco o nome do objeto aqui e o pontinho e o atributo. Ou seja, o título, autor e assunto. Então book1.título vai ser programação em C. Copio a string. Olha o string copy aqui. Eu posso copiar de uma variável, mas eu posso copiar da própria string também. Então isso é uma forma de injetar uma string aqui dentro do book title. Eu não poderia fazer isso book title igual a programação em C? Poderia também. Há várias formas de fazer, não necessariamente seria a mesma forma. A gente usa uma forma elegante aqui de fazer isso. String copy no ali, o nome do autor, para book autor. String copy quem? Assunto. Programação em C tutorial. Qual é o ID do book? O número identificando o book. Livro 2. E assim você vai enchendo de dados esses structures, né? O título do book 2 vai ser o quê? Faturamento em telecomunicações. O autor também é outro nome aqui, Zarali. O book 2, o assunto, aqui, faturamento em telecomunicações tutorial. E o identificador do book 2, o book ID, está aqui um número qualquer. Imprimir. Eu imprimo o book 1 e imprimo o book 2. O que é imprimir o book 1? Print book. É uma função que eu criei. Está aqui a função. Que eu criei, não, que o autor do livro que eu estou seguindo criou. Esses materiais estão no Tutorials Point. Então vocês podem procurar todas as fontes desses programas, estão lá no Tutorials Point. Eu estou passando para vídeo aqui para os meus alunos. Então, para quem quiser também, já que são materiais abertos, estão na internet. Então, aqui você tem a função prettybook. Struct livros book. Então, nós temos aqui, ele recebe um struct para o book. E, quando ele recebe, ele imprime o título, com book título, o autor, book autor, assunto, book subject e ID, book ID. Pronto, só isso que ele faz, imprime e usa o printf para imprimir os dados do livro. Vamos
executar. Então tá aí, e simplesmente imprimiu os títulos dos livros com os seus respectivos autores.